A sã doutrina, lição número 8 da classe de jovens. O que é doutrina? E ela é para quem? E de onde ela vem? Para esta aula, os anos sugeridos são 259, 499 e 559. Aprender um pouco mais sobre doutrina. Geralmente é um termo que, de modo geral, os jovens se assustam, né? Não gostam muito do tema, né? Geralmente doutrina é meio que assustador. Mas na verdade não. A doutrina, na verdade, em linhas direta, para a gente entender, doutrina nada mais é do que uma regra que nós seguimos. E qual é essa regra? A palavra de Deus. Introdução. Vamos discorrer sobre o que se quer dizer com doutrina e sã doutrina, além de enfatizar que a verdadeira doutrina é aquela que procede de Deus e esta deve ser o padrão de vida de todo o cristão. É sempre bom deixar claro que doutrina é diferente de usos e costumes. Sempre bom deixar isso claro, logo de início. Para quê? Para que nós não venhamos assim confundir e distorcer a verdade bíblica. Por que isso é importante dizer? Por exemplo, a Bíblia menciona que o homem não pode usar roupa de mulher e mulher não pode usar roupa de homem. Para nós, homens, roupa de homem é calça. No entanto, lá na Romênia e na Escócia, roupa de homem é saia. E aí como é que fica? Isso são costumes. Aqui o homem tem costume de usar calça, na Romênia e na Escócia tem hábito de usar saia. Então veja que aqui cabe uma questão muito importante sobre usos e costumes. Usos e costumes é aquilo que é feito pelo homem, criado pelo homem, para um determinado lugar, uma determinada região e algum determinado espaço, né, de tempo, que eu quero dizer, espaço de tempo. Pode ser que um dia lá na Romênia e na Escócia mude, ou aqui mude, se bem que aqui mudar vai ficar um pouco estranho, né? Mas o que acontece? Imagina os irmãos indo para a igreja de saia, olha que louco. Então veja que há aqui uma diferença, a doutrina não. A doutrina ela é bíblica e vale para todos os tempos e em todos os lugares e ela jamais mudará. Então essa é a principal diferença entre usos e costumes e doutrina. O que é doutrina? O significado de doutrina. Biblicamente, há 3 tipos de doutrinas: a doutrina de Deus, a doutrina de demônios e a doutrina de homens. E veremos que terá mais uma doutrina, que é a doutrina de Cristo. Já vou falar com você. A doutrina de Deus é aquela encontrada nas Sagradas Escrituras, é tudo aquilo que a Bíblia diz. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma questão de doutrina. Quando a Bíblia diz, por exemplo, em Salmos 23, que o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará, ali também é uma doutrina. Toda a Bíblia é uma doutrina. Por quê? Porque ela segue. Agora, existem alguns pontos, por exemplo, toda a Bíblia é doutrina é uma forma muito exagerada de dizer, na verdade, porque há alguns pontos específicos que é para aquela determinada situação. Tem coisas que não dá para a gente trazer para nós. Então, até essa questão minha de eu falar que toda a Bíblia é uma doutrina não é uma verdade absoluta não. Por que não? Porque há alguns termos, algumas questões que é só para uma determinada área, para um determinado lugar e espaço dos tempos bíblicos que não serve para hoje. É isso aqui, só para a gente dar um parecer. Mas doutrina é aquilo que se encontra na Bíblia. Se está na Bíblia é uma doutrina. E também nós também não podemos pegar uma exceção e fazer dessa exceção uma doutrina. Por exemplo, a Bíblia fala sempre sobre a questão de uma determinada situação, de determinadas circunstâncias. Toda ela fala sobre... Eu vou dar, por exemplo, a ideia de Sansão. As pessoas falam muito, a Bíblia menciona muitas vezes sobre a questão de que Sansão fez. A Bíblia sempre reprova. No caso de Sansão foi uma exceção. Então eu não posso pegar essa exceção e fazer dela uma doutrina. Isso também é perigoso, não se faz isso. A doutrina ela é bíblica, mas ela precisa de ter várias ramificações, ela precisa ter várias afirmações,
várias confirmações de que aquilo é cotidiano, porque nós não podemos de maneira nenhuma pegar o caso de Sansão. Eu digo especificamente a hora que ele diz que morra eu junto com os filisteus. Então ele colocou a mão nas colunas e o templo veio abaixo. Então nós não podemos de maneira nenhuma pegar esse caso isolado de Sansão, uma vez que ele aparece lá na galeria eu ia falar galeria dos heróis da fé. Não deixa de ser herói, é verdade. Então o que acontece? Nós não podemos pegar isso e contra a palavra no que a Bíblia diz sobre a questão da pessoa tentar contra a sua vida. O que Sansão fez é uma questão completamente diferente. Repito, nós não devemos de maneira nenhuma pegar isso como doutrina. De maneira nenhuma. Por quê? Porque ele é uma exceção. Então a doutrina de Deus, ela é puramente bíblica. A doutrina de demônios, preciso dizer que os demônios são mentirosos e enganadores. Então é isso aqui, os demônios vão sempre na ideia de enganar, de mentir. Lembra quando lá em Mateus 4, a Bíblia menciona que o diabo tentou ao Senhor Jesus. Ele falou mentiras. Lá no Jardim do Éden, o diabo também falou mentira. Então, de modo geral, os demônios ele usa a questão do engano. E até hoje, os demônios têm enganado milhões e milhões de pessoas por todo o mundo. Então, essa é a principal doutrina dos demônios, que é a questão de ser mentiroso e enganadores. Há também a doutrina de homens, que é tão letal quanto a dos demônios. Mas aqui existe um ponto que vai falar, claro, sobre a questão de heresias e engano, né, que o homem coloca muita heresia e engano, né, essa é a principal diferença, né, da doutrina do homem, né, a doutrina do homem é heresia e engano, a doutrina de demônios, mentira e enganação, e a doutrina de Deus é uma doutrina bíblica. No entanto, eu quero acrescentar mais um ponto específico nessa doutrina de homens, que é a questão dos benefícios. Eles muitas vezes usam a doutrina do homem, né, usa a Bíblia para benefício próprio, para dizer que a igreja precisa sustentar eles. Por exemplo, eles fazem tudo para uma questão de benefícios. Eles sempre usam a Bíblia de um modo para ter mais dinheiro, para arrecadar mais dízimos e ofertas, campanhas, entre tantas outras coisas, que é para os seus bolsos. Então isso aqui é algo que eu quero acrescentar sobre a doutrina dos homens. A doutrina do homem também pode acrescentar aqui também a questão de usos e costumes. Por quê? Porque em algum caso, um caso específico, o homem pode usar usos e costumes para colocar um peso no povo, né? Até Jesus falou, né? Vocês são hipócritas, não move as questões com o dedo, mas quer colocar no povo. Então existe esse ponto também, que o homem pode usar usos e costumes para dizer que é uma doutrina, porque a pessoa que não usar aquilo não está dentro da vontade de Deus, mas na verdade ele faz isso somente para manter, vou usar aqui até um termo aqui bem pesado, para manter o povo no cabresto. Então isso também é uma outra questão do homem também. Doutrina no Antigo Testamento. Além de apresentar a fonte divina da doutrina e de seu papel instrutivo, o Antigo Testamento apresenta também algumas características essenciais dentro do conjunto de ensino, tais como a doutrina é pura, a doutrina é boa, a doutrina é transformadora. Vemos aqui a doutrina no sentido de ensino. A doutrina é sempre isso, a doutrina é um ensino. Ensina o quê? Bíblia. Aquilo que a pessoa que te ensina a Bíblia, ela está te ensinando uma doutrina bíblica, portanto é algo que vem da parte de Deus. Então a doutrina, ela tem a pureza, ela é algo puro, né? A doutrina é algo bom, não é que seja ruim não. Às vezes as pessoas pensam, mas é chato o culto de doutrina, por exemplo, né? Geralmente jovens, de modo geral, não gostam muito de culto de doutrina, mas é um culto extremamente importante. Na verdade, o culto de doutrina é a mesma coisa da escola bíblica dominical, é a mesma coisa. A diferença é que a escola bíblica dominical usa uma revista e o culto de doutrina não, mas é a mesma coisa. E na verdade o culto de doutrina também dá aquela ideia de que se o dirigente quiser, o pastor quiser, ele pode até falar de um tema que geralmente não é muito falado nas escolas bíblicas dominicais, por exemplo. Então é muito importante que você vá aos cultos de doutrina. E a doutrina é transformadora.
Quando a pessoa ela é doutrinada na palavra, ela vai ser moldada e vai melhorar e muito. Você jovem, de repente é um jovem esquentadinho, igual Pedro, né? O apóstolo Pedro. Então o que acontece? À medida que você vai à doutrina, vai orar, vai ouvir a palavra, com o tempo, essa doutrina ela vai te moldando e você começa a ficar uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais segura de si, para de ser muito explosiva. A doutrina, ela mexe com a transformação. Eu digo porque eu ia muito em encontro de doutrina quando era jovem e foi justamente isso que me moldou muito. Eu tive um dirigente, era muito amigo meu, continua sendo meu amigo, não é mais dirigente, não está mais no campo que eu estou, mas continua sendo meu amigo. Então ele sempre me instruía muito. Então a doutrina para jovem, ela é uma maravilha, vai te salvar de muita dor de cabeça. Doutrina no Novo Testamento. É importante destacar que a Bíblia fala sobre a doutrina de Jesus. Afinal de contas, ele é o Verbo de Deus. Jesus foi mestre por excelência e ensinou como nenhum outro. E o conteúdo do que ensinou causou admiração e atraiu multidões. Aqui, no Novo Testamento, vamos falar diretamente de Jesus, que é a outra doutrina. Temos a doutrina de Deus, a doutrina de demônios, a doutrina dos homens e a doutrina de Jesus. Jesus, ele é o maior mestre que já existiu. Nunca houve e jamais existirá outro igual ao nosso mestre. Jesus é mestre por excelência. E há alguma coisa importante que para mim me chama muita atenção no ministério de Jesus, é que Jesus ensinava fazendo, como diz Atos capítulo 1, versículo 1. Ele ensinava fazendo, ele falava, ele mostrava, é assim que se faz, ia lá e fazia. Por quê? Porque uma coisa é uma pessoa chegar para você, você tem que fazer isso. Mas como é que eu faço? Faz do teu jeito. Não, a pessoa tem que instruir a pessoa a fazer aquilo e também mostrar para ele como faz. Mas também tem uma questão bastante curiosa. Há algumas pessoas que são muito proativas, ou seja, elas pegam as coisas muito rápidas, geralmente jovens é muito assim. Então quando uma pessoa fala, dá uma ordem direta, faz isso, a pessoa ela consegue fazer aquilo de uma forma completamente diferente. E isso faz toda a diferença. Então, há esses casos também. Mas, de modo geral, a pessoa que está ensinando, ela tem que mostrar como é que se faz. Mostrar na prática. E é exatamente isso que Jesus fazia. A doutrina de Jesus, que fala exclusivamente dos ensinos de Jesus. Jesus ensinava e fazia. E outra coisa que eu acho muito interessante também, que Jesus, antes de fazer, ele falava o que ia acontecer. Para quê? Para dar credibilidade àquilo que ele falava. Já pensou, você fala algo e Deus faz aquele algo acontecer, as pessoas vão fazer o quê? Esse jovem, essa jovem é de Deus, falou que ia acontecer isso e aconteceu mesmo. Foi exatamente como ele falou. Lembra lá de Elias? Que pela minha palavra, olha que ele não fala da palavra de Deus, sobre a minha palavra não choverá. E não choveu mesmo durante 3 anos e 6 meses. Então, para nós fazermos isso, nós temos que ter muita comunhão com o Senhor. E você pode e deve ter essa comunhão. Então, como é que você tem essa comunhão? Lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, jejuando, orando ao Senhor, buscando ao Senhor de todo o seu coração. A doutrina vem de Deus para os crentes. A doutrina vem de Deus. A doutrina tem as Escrituras Sagradas como a sua fonte, mesmo porque a Bíblia é a palavra de Deus, que cumpre o papel de testificar a respeito de tudo aquilo que o homem precisa e é capaz de saber a respeito do Criador. A Bíblia, ela é um livro unicamente, especificamente para a nossa salvação. Ela foi escrita somente para isso, para que nós venhamos ser salvos mediante a fé em Jesus Cristo. A fé, a salvação pela graça. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia ela poderia ser um livro para detalhar, por exemplo, a criação do mundo, mas Deus não quis deixar isso claro. Ele falou uma coisinha aqui, outra ali, não quis deixar. A Bíblia ela é suficiente para a nossa salvação. Ela é tudo aquilo que Deus quis mostrar para nós. Lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, nos diz que as coisas ocultas são para Deus e as que não são ocultas são para os homens. Ou seja, nós só podemos saber aquilo que Deus quer revelar a nós. Se Ele não quiser revelar, nós não temos como saber. Muitas pessoas pregam hoje, dirigentes, pastores, renomados, falam muito, que você não conhece os mistérios de Deus.
E é por isso que você anda com essa vida torta. Não é verdade. Por quê? Porque se o mistério é de Deus, só Deus sabe. Então nós não temos como saber os mistérios de Deus, a não ser que Ele nos revele, a não ser que Ele se mostre para nós. Lembra lá de Moisés? Moisés viu ao Senhor. Por quê? Porque Deus quis se mostrar para ele e olhou pelas costas. Né? Mostrou pelas costas. Então, por quê? Por causa da grandeza de Deus. Porque se Moisés visse toda a glória de Deus, ele não suportaria e morreria. Então Deus colocou a mão na frente para que Moisés pudesse suportar tamanha glória. Então ele viu esse mistério de Deus porque Deus quis revelar a ele. Porque senão ele também não veria. Então nós precisamos ter muito cuidado sobre esse negócio. A doutrina, ela vem de Deus. O que a Bíblia tem é tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação. O que passa disso, como diz Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, a ser oculta, somente Deus está vendo. Então, Ele pode te revelar se Ele quiser, se for a vontade dEle. Caso isso, se Deus não quiser revelar, não tem como nós sabermos. A doutrina é para os crentes. A verdade eterna desses ensinos não foi revelada a todas as pessoas, mas aquelas que, na condição de discípulos de Jesus, se interessam em conhecê-lo. A doutrina foi feita para nós, para os salvos em Cristo. E para os pecadores, ela não foi feita? Não. Para os pecadores, é para eles o arrependimento. Aí depois que eles se arrependerem, se eles quiserem conhecer ao Senhor, como diz aqui, Oséias 6:3, se ele quiser conhecer o Senhor, aí sim a doutrina vai ir para ele, porque ele vai procurar o Senhor, vai procurar conhecer ao Senhor. Como é que eu conheço o Senhor? Lendo as Escrituras. Não existe outro modo. A única forma de eu conhecer o Senhor é mediante a sua palavra, é lendo a sua palavra, meditando na sua palavra e, claro, eu orando, jejuando, fazendo um propósito diante do Senhor. Pode ser que alguma coisa a mais ele me revele fora da palavra. Ele vai, Jeremias 33:3, vai me falar aquilo que está oculto. Agora, esse papo que as pessoas vão para o monte, por exemplo, fica postando em rede social, que Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, isso aí é falácia, isso aí é conversa fiada. Não vai, né? Não vai nisso aí não. Essas coisas, que Deus mandou te dizer nesse vídeo, isso, aquilo, mentira. Deus não mandou falar nada, mentira. É mentira. Então, não acredito nesse tipo de coisa não. Mas se Deus quiser revelar você em oração, Ele irá revelar. Então a doutrina é para nós. A entrega da doutrina. Portanto, uma vez que a doutrina pertence a Deus, ela vem dele por meio de instrumentos escolhidos pelo Senhor para que seja entregue aos crentes. E quais são essas pessoas, né? A entrega da doutrina. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, os sacerdotes tinham a responsabilidade de falar de Deus para o povo de Israel. Os levitas também tinham a função de ensinar a lei de Deus. E aqui cabe um puxão de orelha em você, jovem. Eu não vou perder a oportunidade mesmo. Primeiro que eu tenho que deixar isso claro, que não existe mais os levitas hoje. Você até pode falar, eu toco instrumento, você pode até dizer que é levita, até você pode dizer, o que não é verdade. Que para ser levita tem que ser da tribo de Levi. Você é da tribo de Levi? Não, você não é. Então você não é levita. E de mais a mais não existe mais a questão do sacrifício. E os levitas faziam era justamente isso, preparar as questões para o sacrifício. Então não entra nem nessa história de ser levita que você não é. Mas se você ou conhece alguém que se denomina levita, você conhece levita que conhece a palavra de Deus? Não, os músicos de modo geral, a maioria, eu falo porque eu conheço muito músico, e é muito difícil ter um músico que conhece a palavra, é muito difícil. Mas era um dos ofícios do levita, era o quê? Ensinar a palavra. Como é que o levita, no caso o músico de hoje, vai ensinar a palavra se ele não conhece a palavra? Aqui está aí o puxão de orelha. Os profetas também recebiam a mensagem de Deus e transmitia para o povo. O profeta recebia e falava, olha, o Ageu, por exemplo, né? Olha, vocês estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, estão fazendo errado. Já deu uma olhada no livro de Ageu? Tem umas questões lá no livro de Ageu bastante interessantes. No Novo Testamento já é mais os apóstolos, né? Os apóstolos, os obreiros, os discípulos de Cristo de modo geral. Então são essas pessoas que Deus usava para entregar a doutrina. E hoje? Quem é que Deus usa para levar a doutrina? Você. Mas eu sou jovem. Exatamente você. Você conhecendo a palavra.
e certamente você conhece a palavra, porque senão você não estaria aqui comigo, você está apto, você está autorizado por Deus para falar da doutrina da palavra. Você está apto, Deus está usando você, vai usar você para falar da palavra, para falar da palavra de modo geral. Agora existe uma outra questão aqui sobre a questão de que a doutrina é feita para nós. Existe um ponto aqui muito importante que acabou que eu passei aqui, mas agora eu me lembrei. Há uma questão muito importante na questão da doutrina. A doutrina é feita para nós. E muito cristão hoje, líderes, pastores, missionários, de modo geral, vão fazer um culto ao ar livre, por exemplo, e quer doutrinar o povo. Isso não funciona. A doutrina não é para o não crente, a doutrina é para o salvo, é para a pessoa que é salva, que está na igreja. Para as pessoas do mundo, que estão no mundo ainda, nós precisamos pregar a palavra no intuito de falar do amor de Cristo. Por que eu digo isso? Porque eu conheço pessoas que falam de modo geral, literalmente, a pessoa para conversar e já quer doutrinar aquela pessoa na palavra. Como é que ele vai doutrinar se aquela pessoa é uma pessoa ímpia? Ela não conhece a palavra. Você não tem que doutrinar a pessoa assim, você não pode fazer isso, porque aquilo, porque a Bíblia diz assim. Não, você tem que levar a palavra do amor. Se a pessoa começa a se interessar, você vai abrindo o leque. Porque quando eu estou num lugar e eu quero doutrinar uma pessoa, essa pessoa acaba me dando as costas como resposta. Por quê? Porque ela não está ali para isso. Dentro de condução, seja lá o que for, até mesmo dentro da minha casa, se for o caso, a pessoa não vem para minha casa para ouvir da palavra. Se ele quiser, ele vai à igreja. Agora, se eu tiver a oportunidade de estar dentro da minha casa, eu tenho a oportunidade de falar, aí é diferente, mas eu também tenho que falar na questão não doutrinária. Eu falo na questão de João 3,16, por exemplo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu vou falar o quê? De vida eterna para aquela pessoa vir entender a mensagem do amor de Deus por nós e vir para o Evangelho. A doutrina é a base da conduta do crente, a doutrina como referência para o crente. O ser humano sempre vai buscar uma referência, quer seja no exemplo de alguma pessoa, quer seja um conjunto de princípios pelo qual ele possa ser guiado. Em tudo na nossa vida nós somos guiados por alguma situação, por alguma norma, por alguma regra, no trânsito, no trabalho, na escola. Na escola, por exemplo, você não sai a hora que você quiser. Você não vai para o recreio a hora que você quiser. Existe um tempo determinado para o recreio, por exemplo, para você ir embora. Tudo ali existe uma regra. Então, nós temos essa conduta na questão, por exemplo, no Código Penal brasileiro, por exemplo, que rege a lei do país. Agora, no sentido de doutrina, a referência para o crente é a Bíblia. Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, nós fazemos o quê? Usamos a palavra para obtermos nela a vida eterna e saber o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Uma outra questão falar sobre a questão de lei aqui, uma coisa importante é: você não obedece à lei para ser salvo. Você é salvo e por isso você segue a lei. Só segue a lei aquela pessoa que é salva. Por quê? Porque a lei sozinha ela não salva ninguém. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Obra e lei não salva, apenas serve de conduta. Isso aqui é muito importante deixar claro. A vida cristã e suas responsabilidades. O cristão deve ter uma vida vivida na luz para que as suas obras sejam vistas e conhecidas dos homens com a finalidade de que Deus seja glorificado. E isso só será alcançado mediante a preservação da palavra da vida. Quando nós estamos no escuro, o que nós estamos fazendo, ninguém está vendo. As nossas obras, tudo aquilo que nós fazemos, o nosso testemunho, o nosso parecer, o nosso jeito de viver a vida, precisa ser feitas claras. Ou seja, para que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor. A pessoa olha para você e vê que você é uma pessoa que anda mediante a palavra. Você é uma pessoa que segue ali as leis, você é uma pessoa que segue as regras, você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa educada, você sabe entrar e sabe sair de qualquer ambiente, você é uma pessoa de respeito. É isso que nós temos que ter. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado e para que assim nós venhamos ganhar as pessoas pelo nosso testemunho. Nós devemos ter um bom testemunho para que assim as pessoas observem em você, ainda mais você é jovem,
observa você, olha, eu quero ser igual a esse jovem. Olha como essa jovem é, olha como aquele jovem é. Olha que coisa bonita. E assim o nome do Senhor é glorificado. A conduta do crente em seus relacionamentos. A sã doutrina indica o caminho ao crente quanto à sua conduta, mas não é só isso, ela também dá as condições necessárias para que isso seja possível, principalmente no que se refere aos relacionamentos. O jovem precisa olhar para as pessoas mais idosas com respeito e procurar nelas um pouco mais de sabedoria, porque quando você conversa com uma pessoa de idade, por exemplo, uma pessoa idosa, um velhinho, uma velhinha, você verá que eles vão te dar ensinamentos que você vai demorar anos para aprender aquilo. Mas como você conversou com uma pessoa mais idosa do que é uma pessoa idosa, uma pessoa velhinha, ele vai te passar e você aprende num minuto. Numa conversa você aprende muita coisa e você deixa de cometer erros. De repente ele vai até falar algo que ele cometeu e você está prestes de cometer esse erro também. Então você já evita de cometer o erro. Então é importante, porque relacionamento aqui vai entrar no sentido geral, no relacionamento de amizade, no relacionamento familiar, no relacionamento amoroso, né, com namorado, namorada, noivo, noiva, esposo, esposa, vai entrar tudo contra relacionamento. Nós devemos ter o quê? A Bíblia como a nossa única regra de fé e prática e conduta, né? Então, quando você conversa, por exemplo, com um presbítero, por exemplo, com um pastor, ele vai te instruir acerca daquilo que você tem que fazer nos relacionamentos, na sua vida pessoal, para que assim você seja um jovem que tenha de fato um testemunho diante da sociedade. As pessoas olham para você, é igual o Daniel. Daniel era irrepreensível, não tinha como repreender Daniel. Daniel era um jovem íntegro diante de Deus, era tão íntegro que há ali em Ezequiel 14:14 falando sobre a vida dele, né? Daniel, Jó e Noé se salvaria por sua reta justiça. Olha que coisa extraordinária. Então você vê um jovem ali inserido junto com um patriarca, né? Com dois patriarcas na verdade, né? No caso Jó e Noé. Então você precisa fazer o quê? Busque as pessoas mais idosas, né, para conversar, que você verá que você vai aprender e vai aprender muito e melhor, vai aprender certo. Conclusão. Por isso aprendemos a respeito da importância da sã doutrina, pois ela vem de Deus, cujos princípios são destinados aos que pertencem ao Senhor e que visam oferecer-lhes direção e condições para o homem. Ou melhor, para oferecer-lhes direção e condições para o honrarem em tudo o que faz e em todas as áreas da sua vida. Então, tudo que você faz em todas as áreas da sua vida, você precisa fazer o quê? Honrar ao Senhor. Porque eu estou numa situação, o que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Então você tem uma noção, você tem uma direção. Por quê? Porque você vive essa doutrina, você está dentro de um princípio bíblico, né? Então isso é muito importante. Mais uma vez, cuidado com doutrinas de demônios, né? Que são enganadores, né? Que são mentirosos. Também a doutrina do homem, que também entra na questão de mentira, de heresia, de engano, de querer obter benefícios através de dízimos, ofertas, entre outras coisas materiais. Então fique com a doutrina de Deus, que é a palavra do Senhor Jesus, e também fique na doutrina de Cristo. Hora da revisão. Número 1. Em linhas gerais, doutrina é um termo que advém do latim doctrina, e indica ensino, o que implica em dizer que o ato de ensinar, em certa medida, se refere à tarefa de doutrinar, quer seja uma pessoa ou ainda um grupo de pessoas. Número 2. Biblicamente, há 3 tipos de doutrinas: doutrina de Deus, doutrina de demônios e doutrina de homens. E eu vou aqui acrescentar a doutrina de Jesus. Número 3. A doutrina de Deus é encontrada exclusivamente na Bíblia Sagrada e pode ser compreendida como a expressão da vontade de Deus ao seu povo por meio de sua palavra. Tito capítulo 2, versículo 10. Número 4. O Novo Testamento apresenta alguns instrumentos por meio dos quais a doutrina foi difundida, como, por exemplo, os apóstolos, por obreiros chamados por Deus e reconhecidos pela igreja e os discípulos de Cristo em geral. Número 5. Sal da terra e luz do mundo. Está aqui uma questão muito interessante: ser sal da terra e luz do mundo. Fazer a diferença. E por que você faz a diferença? Porque você tem a sã doutrina. Você
está verdadeiramente vivendo a doutrina de Deus. E você sendo doutrinado pela palavra, você verá que as coisas na sua vida acontecerão de uma forma extremamente prazerosa. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!